Boa noite, aguardando os irmãos. Dia de chuva. Estamos online. Ramon já entrou. Eliseu. Boa noite, Eliseu. Doutor Eliseu, está me escutando? Boa noite, Eliseu. Você pode tocar na câmera aí, na câmerazinha. Apareceu. Tá me ouvindo? Boa noite. Estou te Me ouvindo. ouve? Então tá bom. Tá claro? Sim, te ouço. Então tá bom. Sim, tá pegando bem. Como é que você tá? Estamos aqui com o Ramon. Certo. Estou bem, graças a Deus. Quer dar um tempinho? Ver se chega mais alguém aí. Eu mandei para o grupo dos homens. O Ramonzinho já entrou. Beleza. Ok. Você ouviu o roteirinho que eu te mandei? Ouvi, eu só pontuei lá, mandei um áudio, né? Às vezes é interessante a gente falar que, como a gente vai entrar no aspecto da pornografia, enfim, né? É interessante a gente falar sobre o lugar, né, da sexualidade, né? Que é no casamento, né? Então, falar um pouquinho sobre a Exato. questão da sexualidade no casamento, né? Ok. Eu estou com uma revista aqui que eu peguei do que o irmão me deu. Aí eu contei algumas coisinhas aqui. A gente pode conversar também. Bacana. Vamos ver se mais alguém entra. Isso. Dá um tempinho aí. Eu ainda não tinha usado ainda não aqui no Telegram. Primeira vez Telegram. que eu. Eu gosto dele por causa ele não limita tempo, né? Não é que nem o Zoom, né? Que tem Mas aquela aí dá para limitação do tempo. você. Mas dá para você convidar as pessoas? Sim, Ou eu só dá para fazer compartilhei já dentro de um grupo? Não, mas você faz um Não, link já com as pessoas pessoa... específicas. A pessoa clica e entra. a pessoa, quando eu mando o link, a pessoa já vai aparecer um canalzinho, ela só entra. Ah, perfeito. Entendeu? Legal. Boa. Mandei para bastante gente, né? Bacana, bom Mas acho saber. que Eu tá não chovendo, sabia. o povo. Ele é Deve estar bom. muita gente voltando, né? Voltando do trabalho agora, né? Trabalho, né? Tá muita chuva, muita chuva. É, é, Eu cheguei um pouco antes. Cheguei quase 7 horas aqui. é. Mas por causa dos trânsitos Tomei também? banho. Não, peguei um trânsitozinho lá na Aricanduva, lá, mas É, não foi tanto assim. certo. O Bom, Ramon só vai escutar, né, pelo jeito. eu praticamente não nem saí de casa, né? Tô de molho aqui.
Estou você sentado aqui agora, porque eu não está se posso ficar um tempo recuperando? de pé. Esperando. Certo. Agora já era. Ó, então, Fechei a ele firma tem já. como... Como diz um amigo meu, você fechou a firma, mas só o escritório trabalhando, né? Isso mesmo, é isso mesmo. O escritório não pode parar de trabalhar. Tem escritório, né? É. Se você quiser a gente começar, para não tomar o tempo, Ah, tá. Aqui fica o que a gente está falando tem aqui mais lá, agora já fica. O que a gente está falando aqui agora já fica gravado, né? já fica registrado. Tá. Então qualquer outra Porque eu pessoa já que pus entrar para depois. gravar isso. Depois eu Ah, posto legal. o pessoal Vamos que lá, não. vamos bater um papo. Vamos conversar a gente aqui E então. não E sei se aí? você viu os recursos. Não sei se Hã? você viu os recursos aí. Tem como cortar câmera, cortar o áudio e tal, né? Sim. E parece que tem até a pessoa quiser falar também, ela dá um assininho e tal, tem tudo mais. Certo. Ok? Ok. Vamos lá, vamos fazer uma oração? Fazer uma oração para Amém. começar? E vamos lá. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, por essa noite. Te pedimos pelos irmãos que ainda estão chegando nos seus lares, que estão, Senhor, trazendo, Senhor, o sustento para suas famílias. Que Deus possa estar abençoando, Senhor, a cada um, com saúde. Abençoa a vida do irmão Eliseu, que se dispôs aqui a estar conosco hoje para nos ajudar. Abençoa a vida do Ramon, que também está ouvindo, ó Deus. Nós te louvamos, ó Pai, por mais uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém. Isso aí. Chegou a amém aí, né? Manda. Hã? Tá, o meu dá um delayzinho. Então, Eliseu, o Manda. objetivo é, como é sociedade de homens, né? Você era de outra igreja, né? E talvez lá acho que não tinha essa configuração, né? Não, não. Mas a sociedade de homens ela existe há muitos anos, né? Tanto que ela tem outros departamentos que são ligados a essa sociedade de homens, como os embaixadores do rei, como jovens casados, jovens casados e tudo mais, né? E engloba essa desde do adolescente até o homem adulto, né? E a gente trabalha dessa forma Legal. na Igreja Batista. E o homem, quando a gente faz assim uma reunião para os homens, nós costumamos falar coisa que não fala assim, por exemplo, quando está uma reunião todo mundo junto, senhoras e homens, né? São matérias específicas para os homens, né? Então é interessante a gente entrar nesse detalhe. Na verdade, a igreja acaba falando pouco sobre homens nesse sentido, né? Assim, eu acho que na igreja, e aqui a minha percepção, estando na Igreja Batista, é, é que assim tem uma participação grande dos homens no sentido de ministração, de condução e tantas outras atividades, né? Mas acho que o homem ele atua, claro, a mulher atua também, mas assim, o homem ele atua, mas parece que a igreja em si, não só a Batista, mas a igreja tem mais abertura para falar sobre a saúde e aspectos relacionados à mulher, né? Então acho que não só a igreja, como a sociedade, tanto que assim, você vê quando fala sobre Outubro Rosa, ele é mais falado, não que não seja, mas é mais falado do que o Novembro Azul. E assim, é mais voltado para a questão da saúde e cuidado da mulher, né? Então, assim, eu acho que o homem não merece mais atenção do que a mulher, ou vice-versa, mas eu acho que é importante sempre dar atenção aos dois aspectos, né? As duas, tanto ao homem quanto à mulher, né? A questão do homem, né? O homem geralmente também é mais fechado nesse sentido, né? Para falar sobre coisas da saúde, até mesmo sobre essa campanha que tem do novembro azul, né? Não, É é novembro Novembro azul, Azul. né? E o homem fica assim, meu Deus, mas não quero falar sobre isso, né? Não quero saber disso e tal. Mas é questão de saúde, né? E tem que ser falado, tem que ser discutido. Ok? Isso aí. Queria considerar mais uma coisa? Não, é isso aí, vamos lá. Vamos lá? Então, eu estava pensando da gente começar a falar, né? Que eu te mandei lá o roteirinho, falar Sim, sobre o machismo na Bíblia, né? Como é sim, que até as mulheres reclamam, né? Na Bíblia tem muito machismo, tal, né? Historicamente falando,
o que é que você tem a nos dizer assim sobre a questão machista na Bíblia? Eu acho que se a gente, tudo que a gente quiser encontrar, Marco, Ramon, a gente vai encontrar. Então, se a gente quiser encontrar o machismo na Bíblia, a gente vai encontrar, assim como se a gente quiser encontrar diversas outras situações, né? Muito baseado na nossa ótica, né? Eu não vou dizer que algumas coisas que acontecem na Bíblia podem ser referenciadas como uma espécie de um machismo, né? Isso é uma palavra extremamente nova, mas assim, é, se a gente olhar o texto, se a gente olhar um texto de uma época específica, sem olhar o contexto, a realidade daquela situação, né, a gente vai olhar com as lentes da nossa época. Isso é um erro. Então, pegar um texto de 100, 200 anos atrás já é necessário uma contextualização. Quanto mais, enfim, né, o tempo em que foram escritos os textos bíblicos, né, que vai muito além disso, então, é muito importante essa contextualização. De que tempo nós estamos falando, de que realidade nós estamos falando e tudo mais, né? É, claro que é uma discussão, um bate-papo muito amplo, mas assim, eu acredito que Deus, quando coloca diversos aspectos sobre a responsabilidade do homem, ele não coloca nas responsabilidades do homem como o homem sendo mais do que a mulher, mais capaz do que a mulher, mas sim de que ele receberia aí o peso e a responsabilidade daquilo que faz, né? Se a gente pensar em Adão e Eva, a gente vê que quando Eva come do fruto, né? E também Adão, Deus cobra de Adão, né? Deus se direciona a palavra a Adão, né? Então é como se Deus tivesse colocado aquela responsabilidade sobre ele. Junto com a responsabilidade vem a cobrança, né? Vem a pressão, enfim, a responsabilidade de ação, né? Então, se a gente olhar por esse prisma, a gente vai ver que, claro, é muito ampla a discussão, mas assim, a gente vai ver que Deus, ele priva e cuida das mulheres nesse sentido de colocar essa responsabilidade sobre o homem de diversos aspectos, né? E não torna ela menor, mas é do homem que vai vir a cobrança de diversos aspectos, né? Então, se a gente olhar por esse olhar, a gente já percebe que é, muda muita questão, né? Muita questão. Quando Deus faz a mulher e fala que ele fez para o homem uma auxiliadora, o que é uma auxiliadora? Se você faz algo, Marco, Ramon, se vocês fazem algo e você não consegue fazer aquilo sozinho, aí de repente você tem uma auxiliadora, alguém para te auxiliar. Essa pessoa não é menos do que você, ao contrário, essa pessoa mostra que você sozinho é incapaz. Você precisa de alguém para te auxiliar. Então, o papel da mulher na vida do homem, ali ela não é mais nem menos, mas é igual. Por quê? Porque é o auxílio de um ou outro que faz o movimento acontecer, né? Isso a gente fala em um relacionamento ou em qualquer outro aspecto, né? Mas naturalmente, né? Se a gente, como eu disse, o maior erro é olhar a realidade bíblica com o prisma da nossa época, com a nossa ótica, né? Entendi. Então, você não acha que as igrejas, né, absorveram muito dessa cultura judaica? Por exemplo, lá no começo, lá, Adão mesmo fala, né, a mulher que tu me destes me fez pecar, né? Já começa por aí, né? E tem uma questão, eu estava até lendo aqui nessa revista, a mulher era comparada, em termos de igualdade, com burros ou mulas, né? Todos que eram bons para fazer trabalho, né? Nessa ótica. Você disse, uma coisa antiga, de 200 anos, né? 2000 anos, tal. E tem até um exemplo aqui de um rabino, um rabi, né? Rabi, não vou citar o nome, né? Do rabi, que está aqui na revista, mas ele diz que a única inteligência exigida de mulher, isso aí falando nos tempos de hoje, né? Hoje, esse rabi falou, a única inteligência exigida da mulher é para roque, ou seja, fazer, para tecer, né? Fazer, para fiar, né? Para fazer alguma coisa assim, né? De construtiva, né? Então, como nós somos da cultura judaico-cristã, e a gente absorveu algumas coisas, por exemplo, a Igreja Batista não tem pastora, né? E a gente ainda não tem pastoras, né? Está se abrindo, algumas igrejas já estão abrindo para pastoras, mas ainda não tem. E o que você acha disso? Então, na verdade, eu acho que quando muitas questões precisam ser contextualizadas, né? Não mudando o texto, né? Mas é necessário contextualizar
uma realidade, uma época, né, uma situação, né? A gente tem uma participação muito maior das mulheres hoje. Só que eu acho que a questão da participação das mulheres ou de menosprezar as mulheres em algumas questões, algumas igrejas fazem isso, algumas culturas fazem isso, a cultura judaica fazia muito isso. Então eu acho que muito disso não está só relacionado à, à religião. Eu acho que essa questão está relacionada muito à natureza humana, sabe? Parece que a gente tem o desejo de ser maior do que o outro, de ter alguém como serviçal nosso, sabe? Então a gente encontra isso. A gente vê isso, a gente vê isso na Segunda Guerra, né? Quando a gente vê muitas pessoas, os próprios judeus e tantas outras pessoas negras e outras raças, né, sendo subjugadas, né, a partir de uma outra, né, que se julgava melhor. A gente vê a questão racial, né, agora ainda extremamente evidente nos nossos dias, mas menos do que em outros tempos, né? O quanto à questão racial, né? O racismo, né, contra negros, que é o mais específico, claro, mas tem questões contra nordestinos, contra gays, contra tantos outros grupos, né? E a gente vê que são pessoas tentando se julgar mais ou melhor do que outras. Se isso acontece com questões raciais, com questões de cultura, é, quem dirá que não vai acontecer em relação a uma questão de sexos, né? Masculino e feminino. Então é muito possível essa questão de que se o homem não contextualizar e não dar crédito a entender de que a mulher é um igual em diversos aspectos, principalmente na questão de responsabilidades também, na questão de possibilidades de inteligência, de ação, né? Ele vai subjugar. Então, ele vai se colocar acima ou se julgando mais, né? Hoje, cada vez menos, mas eu tenho a visão e eu tenho a ideia de que, assim, as pessoas mais antigas, elas tinham maior facilidade, né, de colocar a mulher como sendo menor, sendo menos, e em algumas situações até fazer a mulher de capacho, né? Então, eu acredito que a questão da ação das mulheres na sociedade tem mudado muito. Isso é muito bom, porque a sensibilidade da mulher é muito importante para a nossa realidade, muito importante. Então, assim, a mulher na política, a mulher em diversos campos de ação, isso é muito importante. No meu campo de atuação, né, um dos meus campos de atuação, que é a psicologia, como psicólogo, eu julgo que há uma média de 90% dos psicólogos, mais ou menos, estou julgando aqui, não tenho isso exato, são mulheres, né? Então, olha isso, 90% dos psicólogos são mulheres. Então, é uma área, assim como outras, que cada vez mais vai tendo um domínio da ação das mulheres. Por quê? Porque as mulheres têm uma sensibilidade muito maior para emoções, para lidar com as emoções, para escuta, enfim, né? Então, eu acho que a gente precisa, mesmo na sociedade, continuar, e na igreja, precisamos dar espaços e mais espaço para atuações das mulheres, né? Para que elas possam atuar de forma a desenvolver e desempenhar os seus dons, né? A gente tem que tomar cuidado, né, para não modificar o texto, não forçar o texto em algumas situações, mas também o radical também é muito delicado. Como eu falei, o texto foi escrito para uma época, para um momento, para uma situação, então é importante contextualizar o nosso tempo, nosso momento, nossa realidade, né? Isso, exatamente. Eu estava conversando até com o nosso pastor esses dias, ele estava falando sobre. Teve uma irmã que perguntou sobre pastoras, né? E ele explicou para ela que a Igreja Batista ainda não tinha pastoras e tudo mais. E eu dei aquele exemplo, né? Por exemplo, a missionária que está lá no Amazonas, ela está fazendo um trabalho de pastora já, né? Ela está com membros, pessoas, né, dirigindo. Então, ela já é, vamos dizer, é uma missionária, só que está fazendo trabalho de pastor. Então, por que não chamá-la de pastor, né? Mas na denominação também ainda tem esse tabu para quebrar na nossa denominação, né? Eu acho que a gente, na verdade, confunde muito o nome com a ação, né? Em algumas situações a gente não consegue definir qual é a ação. Às vezes a gente fala, o diácono, tal, o que faz um diácono? Ah, tem um presbítero, o que faz o presbítero? Uma missionária, tá aí um pastor, qual que é o papel do pastor? Então, às vezes as pessoas acabam confundindo um pouco a ação pastoral, né, com outras situações. Então, sim, eu acredito que na ação, não vou falar agora de nomenclatura, nem de especificações bíblicas, mas assim, na ação,
Eu acredito que existem mulheres, esposas de pastor, que pastoreiam mais do que seus maridos. Isso eu digo na ação. Assim como existem mulheres que têm uma ação de pastorear, de cuidar, de dar atenção, de dar direcionamento, né? Então é possível isso. Agora, isso é uma questão de nomenclatura e também de contextualização bíblica, né? Então você sempre vai encontrar aquela divisão, aquelas pessoas que vão deixar claro que não foi instituído pastoras, né, e tal, e vão ter os outros que falam, não, isso é uma necessidade de contextualização, existe sim, é possível existir pastoras nessa ação. Então, existem algumas situações bíblicas que sempre vai haver uma dualidade, dois pontos de vista, né? Enfim, alguns acabam encontrando base para seguir para um lado, outro para outro, né? E a gente vai tentando encontrar a melhor verdade, né? Mas eu acho que mais importante do que isso, Marco e Ramon, mais importante não é a nomenclatura, eu acho que é a ação, né? Então, quando a gente fala assim, ah, tá, pastora, enfim, ou não é pastora, enfim, mas mais importante do que isso, eu acho que é a ação. Essa pessoa, seja homem ou mulher, ela está praticando a ação de cuidar, dando a devida atenção, o devido cuidado, ela está agindo assim. Então, acho que isso é mais importante do que nomenclatura. Entendo. É isso aí. Então, nessa questão aí do ismo, né? É que tudo hoje tem muito ismo, né? Muito racismo, Sim, sim. catequismo, né? Os ismos estão tomando conta do mundo, infelizmente, né? E, e alguns têm os ismos bons e tem os ismos que só viram moda, infelizmente, né? Então a gente tem que Sim. saber peneirar e filtrar isso aí na igreja, né? E as mulheres têm um papel fundamental, né? Em todos os trabalhos, né? A gente tem coisa que você não consegue fazer se não tiver mulher junto. E a maioria delas, né? Principalmente em casa, né? Se a gente tem essa função tão específica e importante no lar, por que a igreja, que é um organismo também, não teria, né, uma participação das mulheres como importância, né? A gente só tem que saber, enfim, ver essa situação. Eu estou gostando muito também, nossa igreja lá, as irmãs estão fazendo a parte da ceia, né? Sim, Sem nenhum módulo, né? Sem cargo, vamos dizer assim. Vão lá e fazem, né? O trabalho, né? sim, sim. É muito legal. Eliseu, vamos Acho para outro tópico aqui? Ou certo. você quer falar mais coisa? Não, é isso. Manda você que está conduzindo aí, manda aí. Não, não. Não, se quiser completar mais alguma coisa, pode completar. Eu Pode falo mandar. muito. Falo muito, Eu muito. também. Tá bom. Pode falar. Pode falar. Eu? Não, é isso. Pode seguir. Você queria falar? Não, pode falar. Pode Tá. seguir. Então vamos lá. Na segunda foi aquele que eu te mandei lá sobre a questão de sensualidade, questão de facilidade para materiais que hoje, né? Hoje se tem para os nossos jovens, né? Hoje está tudo muito fácil, né? Em questão você na televisão, na internet, e a questão da pornografia, né? Então, Entendeu? o que você acha que nós, como cristãos, temos que nos posicionar, né? Diante dos nossos filhos, diante dos nossos amigos que estão numa situação que fala, poxa, eu não estou conseguindo me livrar disso, está virando um vício. O que você teria a falar para nós? Então, Marco, nesse sentido, eu acho que é algo muito importante de falar, eu acho que a gente fala pouco, né? A gente fala muito pouco sobre esse aspecto, né? Então, eu acho que é um aspecto que é importante, né, da gente trazer, e a gente acha às vezes que a igreja não é o lugar, né, para poder falar sobre esses assuntos. E a igreja, sim, é o lugar onde a gente precisa falar sobre esses assuntos, né? Eu acho que, eu acho não, né? É óbvio e há diversas pesquisas que mostram que a indústria pornográfica é a indústria que mais lucra no mundo, né? E que mais cresce no mundo. Se a gente for falar sobre a questão da pornografia, a internet ela tem mais pornografia do que qualquer outro tipo de material. A internet ela tem mais sites de pornografia do que qualquer outro tipo de site, né? Então é um aspecto que assim ele cresce cada vez mais e como uma avalanche, algo muito grande, assim, né? Então existe uma indústria obscura, uma realidade obscura dentro dessa questão, né? Só que
as pessoas muita gente não fala sobre isso porque não dá a cara a tapa, porque, infelizmente, o número de pessoas imersas nisso, algumas estão já viciadas e estão submersas nessa realidade, e outras, de tempos em tempos, caem nessa realidade, né? Houve um tempo, e talvez você lembre desse tempo, né, falando de forma extremamente aberta aqui, em que eu ainda sou novo, digamos assim, né? Eu não cheguei na casa dos 40, vai. É, mas eu me julgo novo, né? Enfim, chegando nas casas dos 40, mas eu me julgo novo ainda. E eu acredito que, eu lembro que, assim, quando moleque, como que você via material pornográfico? Era revista. Era revista, e a gente às vezes achava a revista nos lugares, né? Pedaços de revista, enfim, ali a gente matava a nossa curiosidade, né? Houve um tempo em que, para você, quando não havia internet, não havia celular na mão, os computadores não era tão fácil o contato nos computadores, em casa e tudo mais. Então, era essa forma que a gente conseguia ver. Aí teve o tempo das locadoras. Você lembra das locadoras, né? Que você ia lá, alugava o filme, aquelas fitas, e primeiro, né? Que para entregar você tinha que rebobinar. Se não rebobinasse, você tinha que pagar uma multa lá por não rebobinar a fita e tal, né? Então, e depois veio os DVDs, mas nesse tempo você tinha ali na locadora, você tinha uma ala, né, que era uma ala fechada, onde naquele lugar tinha ali os filmes adultos, que eram os filmes por material pornográfico, né? A gente como moleque, não sei você, mas eu morria de curiosidade. Acho que tá fechado o seu áudio aí, você fechou o seu áudio? Seu, abre aí. É uma, era uma mala obscura, né? Você via aquela É, cortininha assim, você perguntava para o dono da locadora, isso, o que é aquilo ali? Ali você não sabe. Ali é, você só não, vai, você tem mais 18? é. Você E pode qual falar. o moleque que não, e qual moleque que não esperou uma distração do atendente para dar uma mergulhada ali dentro, né? Essa era a forma de mergulhar esse mundo da pornografia, entrar dentro daquele cubículo de material pornográfico. E o que a gente via ali? A gente não podia alugar, então se conseguisse entrar ali, ia ver o quê? Ver fotos, imagens de trechos, né, dos filmes e tal. E aquilo para a gente já aguçava extremamente a nossa sexualidade, né? Mas era assim. Só que aí veio a internet, o computador em casa, e aí já era possível acessar pelo computador. Então não era tão fácil, porque você tinha que acessar. O computador geralmente ficava na sala, ficava num ambiente visível para todos usarem. Teve o tempo das lan house, não dava para usar na lan house porque tinha várias pessoas lá e tal. Aí o computador vem para dentro de casa, e não só para dentro de casa, mas vem para o quarto. Aí você tem mais facilidade de acessar no quarto. E aí depois você vê o celular e aí pronto. Aí desembestou tudo. Porque aí pronto, você está com seu celular e é um clique, tá tudo que você imaginar tá um clique. Ou seja, um pouco desse mergulho na pornografia está na facilidade de encontrar. Quando você tem dificuldade de encontrar uma situação, algo isso, né, se torna menos possível, né? Então, o alcance. Então, quando isso acontece, facilita. E agora, qualquer adolescente, qualquer criança, qualquer pessoa com celular na mão consegue entrar na internet ainda de forma de que não é impossível, mas assim, que diminua o rastro, né, da sua ação na internet e tal. E o que que acontece? A pornografia, e já é constatado, né, que a pornografia gera no cérebro algo parecido como a droga. Tudo que mobiliza a ação dos seus hormônios, o que que a droga faz? A droga mexe com os seus hormônios, promove sinapses no seu cérebro, que ativa algumas situações que te promove prazer. Então, se envolver com esses materiais pornográficos te gera prazer, naturalmente. Então, esse prazer, quando você, por exemplo, a pessoa que usa droga uma vez, ela estranha, mas é bom. Então, ela quer fazer de novo, e de novo, e de novo. Então, quando você imerge nesse mundo e você sente o prazer e a satisfação de estar nesse mundo, e de gerar o prazer, né? Porque não vamos ser ignorantes aqui, esse material traz prazer, claro que um prazer distorcido, né? Enfim, às vezes usado pelo inimigo, né? Assim, para poder destruir até relacionamentos, mas não deixa de ser um prazer. Como a gente costuma dizer, o pecado é bom, porque por isso que as pessoas repetem e por isso que pecam. Se fosse algo ruim, não tinha o que fazer. Ninguém sai por aí comendo sal, né? A gente gosta de comer um doce, né? Um docinho e tal, porque traz satisfação. Sal tem sua importância, mas comer sal puro não faz sentido. Então, tem o seu prazer.
E esse prazer, quando você chega nesse prazer, você quer repetir. E aí vem a questão da disciplina, do controle, né? O que a Bíblia fala, né? Que é do domínio próprio, que não é fácil de ter quando você entra nesse mundo, né? Então, essa é a realidade. Tem duas literaturas que eu... Tem mais aqui, mas que eu lembro, que eu li um livro, só me dá um minutinho para ver se eu acho aqui, só para eu te mostrar. Eu li um livro, aqui, ó. Foi escrito por uma pessoa, não é um livro cristão, tá? O nome do livro é Pornificados, tá? Ela não é cristã, ela é uma jornalista, e a legenda do livro fala assim, ó, como a pornografia está transformando as nossas vidas, os nossos relacionamentos e as nossas famílias. Então, é um livro onde ela faz pesquisa e ela fala, enfim, como a pornografia tem a capacidade de destruir a vida das pessoas, tornar as pessoas viciadas e destruir famílias, né? Então é um livro que traz muito essa questão. Eu não vou achar aqui agora, porque tem muito livro aqui, mas tem outro que tem um aspecto mais cristão, né? Mais voltado para cristão, que é, acho que, se eu ver ele por aqui, eu mostro para você. Mas, enfim, ou seja, isso é tão importante que você vê pessoas que são cristãs e não cristãs escrevendo sobre essa situação, né? Porque se esse fosse um problema só cristão, Marco, Ramon, as pessoas, elas não teriam por que falar nisso, né? Esse daqui é um livro que foi escrito, ele foi publicado pela editora CPAD, né, que é uma editora cristã, e o nome do livro é A Armadilha da Pornografia. Esse já é um livro cristão, tá? Orientações para pastores e leigos acerca dos vícios sexuais. Então, ele já é um livro cristão que fala, né, não é um dos melhores, não, mas é um livro que fala sobre esse aspecto por uma ótica cristã. Então, você tem tanto cristãos como não cristãos falando sobre isso, né? Tem um vídeo na internet que viralizou do... Ai, caramba, eu não vou lembrar o nome dele como ator. Terry alguma coisa, que é o... Sabe aquela série do Chris? Não sei se você já viu algum episódio. Todo Mundo Odeia o Chris. Talvez o Ramon já deve ter visto. Todo Mundo Odeia o Chris. Todo Mundo Odeia o Chris, isso. Tem o pai do Chris, né, que é o protagonista, é Terry alguma coisa o nome dele. Ele é muito famoso. Você vê a cara dele, você vai lembrar quem é ele. E ele tem um vídeo que ele fala do vício que ele teve com a pornografia. Ele não é cristão, não se declara cristão, mas ele fala sobre o vício que ele teve de pornografia e o quanto esse vício, né, prejudicou ele, o quanto esse vício fez mal para ele e o quanto ele se sentiu, né, bem quando ele se viu livre da pornografia, né? Então, você vê que a pornografia ela faz mal para todos, para cristãos e não cristãos, né? E a questão Tem aquele jogador de beisebol famoso também, né? Não sei Oi, se eu você lembra o não... nome. Aquele jogador de beisebol. Ah, sim, sim. Ele também teve problema, né, com a parte. Ele era viciado em sexo e teve muitos problemas, né, familiares né, o vício era muito grande e Assim, teve acidentes, tudo por causa disso. a gente fala da pornografia em si, né? Mas a sexualidade, né, o sexo em si, ele é naturalmente algo viciante, né? Que as pessoas acabam viciando por conta disso, porque o sexo te gera prazer, e se você tem prazer em alguma coisa, você quer repetir, porque prazer é bom. Então, aí entra aquela questão do descontrole, seja na pornografia ou no sexo. Só que o problema da pornografia acaba sendo um pouco maior em algumas situações, porque assim, não é qualquer hora que você fala assim, não, eu quero fazer sexo sendo casado ou não. Não é assim, eu quero fazer sexo. Se você não é casado, você não é cristão, enfim, você vai ter que pagar para alguém para poder fazer sexo com essa pessoa, né? Uma pessoa que atua nessa situação. Agora, sendo casado ou não, não é tão simples. Agora, a pornografia, se você tem um celular, você tem tudo à sua disposição. E essa é a questão que as pessoas se afundam na pornografia, pela facilidade, né? Então, assim, a gente sabe dos males, a gente poderia passar uma hora aqui falando sobre os males da pornografia e o quanto ela é prejudicial, né? Primeiro, para a vida pessoal das pessoas, né? Diversos aspectos, poderíamos citar aqui o convívio social,
compreensão equivocada sobre o que é o sexo e a sexualidade, é uma visão negativa da mulher, porque o sexo, a pornografia, ela desvaloriza demais a mulher e os sentimentos e o prazer da mulher. Então, a gente poderia falar diversas questões nesse sentido. Então, a gente já sabe disso. Falando sobre o âmbito cristão, então, enfim, o corpo do homem e da mulher foi feito para que pudessem ter prazer um com o outro no casamento. Então, qualquer situação que foge da relação sexual fora do casamento, a gente sabe que isso é pecado, que isso é um equívoco sobre o relacionamento que Deus, né, destinou para o homem e para a mulher. Né? Então, ou seja, a gente poderia passar um bom tempo falando sobre isso aqui, mas o básico seja você cristão ou não, se você não é cristão, isso vai te gerar problemas psicológicos, isso vai te gerar problemas de saúde, isso pode te gerar problemas com a questão do vício, né? E se você é um cristão, além desses aspectos, que também funciona, né? Mesmo você sendo cristão, você ainda tem o pecado, né? Aquela sensação de desvalia, de que vocês têm pecado, de que o Espírito Santo que atua em nós, né? Que nos convence do pecado, a gente vai sentindo cada vez mais que nós não damos mais abertura para esse convencimento do pecado e vai tornando esse um pecado de estimação nossa, né? Enfim, bom, a gente poderia falar muito sobre o problema da pornografia, né? Mas acho que isso já nos traz o quanto é algo sério, né? Exato. Tem até um vídeo do Hernandes, né? Não sei se você chegou a ver no grupo, acho que eu mandei no grupo, ou pus no status, não lembro, que ele Hernandes Dias falando Lopes. sobre como Hernandes Dias Lopes, como se ele falou, se você tem um vício, como você tem que agir na questão, e ele fala dessa questão que você falou, não estar sozinho, né? Se eu sou uma pessoa que tem esse problema, tem que evitar estar sozinho, tem que deixar o computador na sala, tem que ficar com pessoas, né? Sim, E sim, para sim. oração, tal, falar com uma pessoa, com talvez um psicólogo ou até mesmo com um pastor da igreja e estar levando esse Sim. problema, pedindo oração e tudo mais. A Igreja Batista da Água Branca, a IBAB, eles têm um programa lá que eles lidam com vários problemas relacionados, bebida, álcool, e tem grupos lá que também tratam desse problema de pornografia. Eles têm lá um dia da semana que eles separam esses grupos e fazem um trabalho. Eu acho muito interessante esse trabalho lá da IBAB, né? Ok. Sabe o que acontece, Marco? É que assim, um dos problemas da pornografia é que ele é um vício e, quando você fala pelo âmbito cristão, ele é um pecado oculto, né? Claro, boa parte dos pecados são ocultos, né? Porque a gente busca ocultar, mas assim, sobre vício, ele é um vício oculto. Por quê? Porque ninguém assiste pornografia na sala, com a família, com a mãe, com o pai, na sala, vai lá e põe um vídeo de pornografia na TV para assistir. Não, não é assim, né? Isso não acontece, não faz sentido. Isso é uma ação oculta, a gente se esconde essa ação. Só o fato de esconder essa ação já mostra que tem algo errado aí, né? Então, quando você usa droga, você pode até usar sozinho, mas de alguma forma vai ser evidente por um cheiro, dependendo do tipo de droga, por uma aparência, às vezes o seu olho, o seu jeito, a sua ação, isso é evidente, né? Agora, da mesma forma, a bebida. Se você bebe muito, você vai começar a falar besteira, outro vai ficar alegre demais, enfim, você demonstra o seu vício ali, né? Agora, um adolescente ou um adulto ou uma pessoa que ela vai lá ver constantemente vídeos de pornografia, se masturba diante dessa situação, quem percebe isso? Não percebe. A única coisa que ela percebe é que a pessoa começa a se retrair cada vez mais, cada vez querer ficar mais sozinha, e imerso nesse mundo, né? Então, assim, é algo que é muito sério porque é difícil você perceber. Você olhar para a pessoa e falar assim, você é viciado em pornografia, né? Não é tão simples assim. Agora, diferente de você olhar para a pessoa e falar, você bebe, né? Sim, você é viciado em bebida, você fuma, porque é algo que está evidente, né? Então, por isso torna tão sério. Ok, exatamente. E também a questão, por exemplo, a pessoa que ela é viciada em pornografia, ela vê a mulher de uma outra forma, né? A mulher, no geral, vamos dizer, ela não vê a mulher somente como uma pessoa que ela tá, por exemplo, tem muito caso de assédio nas empresas, porque a pessoa vê tanta pornografia, ou está tanto nesse meio, que ele acha normal chegar e falar da mesma forma com uma amiga, colega de trabalho, e acaba sendo mal, né? Inclusive, nas empresas está um trabalho muito forte nessa questão do assédio, dando, inclusive, demissões aí, sem justa causa e tudo mais, né?
E, inclusive, na minha empresa tem uma campanha dessa, né, sobre assédio, não só a questão da mulher, né, mas também de outros sexos, né, e respeito, aquele negócio todo. Então, hoje tá geral, né? Tá geral essa questão. Sim. E o homem que é viciado nisso, ele tem mais dificuldade, talvez, de assimilar e de olhar a mulher como uma colega de trabalho, ou ver aquela pessoa, aquela mulher que ele conheceu pela primeira vez, ele já acha que ela está interessada nele e às vezes não tem nada a ver, já confundiu tudo. E não sei se você concorda com isso. Então, é evidente de que a pornografia distorce a imagem que a gente tem da mulher, né? Porque vê a mulher como um objeto a ser consumido. Ela está lá para te gerar prazer. E é isso que acontece quando você consome a pornografia. Aquela mulher que está sendo usada por aquele homem, ela está servindo para o seu prazer. Então, ela é seu objeto de consumo. Você está consumindo isso. Até porque a gente às vezes acha que não, mas cada clique, cada vídeo visto gera muito dinheiro, né? Então, promove muito dinheiro, escraviza pessoas. Nossa, a gente poderia falar horas aqui sobre esse assunto, mas assim, a questão é que sim. E se a pessoa não é casada, muda. Se a pessoa é casada, também muda a forma dela lidar. Ela começa a esperar coisas do cônjuge, né? Que aquilo ali é uma realidade fantasiosa. Né? Às vezes a mulher está ali, ela está gritando de prazer, mas aquilo ela é uma atriz. Né? Ela é uma atriz. Então ela está fantasiando aquela situação ali. Às vezes ela está sendo ali machucada, mas ela está falando, ela está citando como se estivesse com um prazer. A mulher ali tem um corpo tal que quando você vai ver, ela pagou muito dinheiro para ter aquele corpo ali, né? Cheio de silicone, enfim. Antes de ter aquele momento ali, a maquiagem que você põe no rosto é colocada no corpo para tampar manchas, rugas e tudo mais, e você vê um corpo ali escultural que na verdade é só fantasia. Então isso é um teatro. Né? Isso é um filme com atores. Né? Só que na nossa mente a gente coloca como se aquilo fosse real para que possa gerar prazer. É um grande problema, né? E infelizmente a gente tem essa realidade. Exato. A gente tem essa Só terminar. realidade O dentro pastor Cláudio, só terminar. O pastor Cláudio fala que a mulher que trabalha nessa área e o homem que vê, ele fala, aquela mulher não brilha, ela não brilha, parece que está tudo, mas não brilha. Né? Engraçado ter um vídeo dele que ele fala sobre isso. Sim. Pode falar. É um grande problema, né, Marco? Infelizmente, a gente sabe que tem muitos líderes, pastores até, que infelizmente estão envolvidos nessa situação, né? Então é algo muito, muito delicado, né, que precisa ser vencido. Exato. Eliseu, vamos lá para o nosso último tópico, né? Está sendo muito legal a conversa. E eu te mandei aí para a gente falar um pouco sobre a saúde do homem, né? A gente falou já no começo alguma coisa sobre o Novembro Azul, né? Mas, no geral, o homem, por que o homem tem essa resistência em procurar os cuidados médicos, né? Até quando ele está mal, ele só vai lá quando ele já está, né? Porque ele está capengando, ele fala, agora eu preciso do médico, entendeu? Sim. Então, será que isso entra no ismo também, né, do que a gente falou no começo? Então, na verdade, assim como a mulher recebe diversas cargas emocionais de cobranças, né? O homem tem também essas cargas. E cargas do tipo homem não chora, as expressões do tipo de homem não chora, homem tem que ser forte, né? Enfim, mostrando toda essa potência do homem, né? E isso também é muito prejudicial. Então, o homem estar doente, o homem adoecer, o homem, enfim, declarar que precisa de ajuda, né? A gente tem um índice enorme de homens que precisam, assim como mulheres, mas de homens que precisam de ajuda, né? Enfim, com a saúde mental e não procuram. Por quê? Porque isso é declarar uma incapacidade, é declarar uma necessidade de auxílio, e isso às vezes mostra essa dependência do outro. Tudo isso é inculcado em nós, né? De que nós temos que ser forte e tudo mais. E isso vem trazendo por gerações. Aí, quando a gente tem que cuidar da nossa saúde, a gente acaba tendo aí uma resistência maior, né? Diferente da mulher, que eu acho que a mulher tem diversas resistências, mas assim, uma menina, ela já vai no ginecologista. Quando ela se torna mulher, ela já vai no ginecologista e ela faz acompanhamentos constantemente. Aí tem mamografia, tem tantos outros exames que são feitos, né?
vai fazer um check-up da saúde, eles têm mais facilidade e mais abertura para isso, né? Então é muito importante você ter um mês como Novembro Azul, nós não estamos nele ainda, né, mas estamos falando dele, onde é necessidade de dar atenção para a saúde do homem, e especificamente o câncer de próstata, né? E é um grande problema também, né? Muitas pessoas. É um equívoco que, assim como quando a gente fala sobre a saúde mental, que as pessoas têm um preconceito que fala, ir no psicólogo, cuidar de saúde mental é para doido e tal. Isso é um preconceito, isso é um achismo, né? Da mesma forma que quando as pessoas falam, vai fazer exame de próstata, né? Essas brincadeiras do tipo, cuidado, né? Cuidado com o dedo, cuidado com isso, com aquilo. Essas brincadeiras, a gente sabe que é uma brincadeira, mas as pessoas inculcam isso, sabe? E eles acabam evitando esse tipo de exame por desconhecer dos riscos, né, que isso pode promover, sendo que é uma situação tão besta. E às vezes acaba que tantos homens, né, tem um índice aí de mortes de homens por câncer de próstata por não fazer o exame. E tem uma abertura tão grande, tão simples para que esse exame possa ser alcançado, né? Então a gente precisa falar, assim como a gente está falando aqui, nós precisamos falar mais sobre a saúde do homem e sobre a importância do homem cuidar da saúde. Homem cuida da saúde sim, homem precisa de ajuda, homem precisa de psicólogo, homem precisa de psiquiatra, homem precisa fazer exames consecutivos, homem precisa cuidar da saúde, né? Assim como com as pessoas, enfim, né? Isso precisa ser falado para que a gente possa se abrir mais para entender que nós, como seres humanos, assim como as mulheres, como as crianças, também precisamos cuidar da nossa saúde, né? Isso aí, exatamente. E a questão eu ia falar, perdi o raciocínio aqui. Mas, então, sobre essa questão de saúde, né? Quando tem essas brincadeiras tal e tudo mais, a pessoa não entende a gravidade. O meu sogro teve esse problema, né? Do câncer de próstata. Teve que, infelizmente, retirar, né, uma parte lá tal. E é muito grave, é realmente muito grave. E eu acompanhei lá no momento que ele foi e tal, ele estava bem abalado e tudo mais, né? E o medo, né? O medo que é normal, Sim, que gera, né? sim. E é muito sério, nós temos que ver isso aí. Não só a questão do câncer do próstata, mas outras doenças, né? Sim, Relacionadas sim. também, né? A Como gente o precisa próprio cuidado. quebrar, né? Isso, quebrar essa Nós precisamos barreira. quebrar essa barreira, essa situação, né, que as pessoas trazem, né? E deixar aberto a importância de cuidar da saúde, né? Seja a saúde mental, física, né, em todos os aspectos. A gente precisa de ajuda, né? E nesse aspecto também. Isso, exatamente. Que nem você falou, do segundo assunto que nós falamos sobre a questão da pornografia, do mercado pornográfico e tudo mais, você disse que tem muita coisa para falar ainda, então, posteriormente, a gente pode marcar até lá na nossa igreja, né, uma reunião lá com os homens e É entrarmos mais importante, fundo viu? nesse assunto, né? Seria interessante nós fazermos lá um dia lá e marcarmos isso aí. Aí você vê na sua agenda aí o dia que a gente pode estar fazendo isso. Claro. O índice de pessoas que estão imersas nisso é enorme. Para cada três pessoas, duas estão envolvidas direta ou indiretamente nessa realidade, né? Então, assim, e essa uma, né, já se envolveu em algum momento. É difícil o homem que em algum momento encontrar um homem que em algum momento não se colocou diante da pornografia, né? E é enorme o número de homens que estão viciados nisso e há um número muito grande também de pessoas que, de tempos em tempos, caem nessa situação, né? Lidam com essa situação da pornografia. Porque, digamos que é um castelo de cartas, você pensa assim, poxa, eu adentrei esse mundo e agora eu vou sair. Aí você pede ajuda de Deus, você ora, você batalha, você luta para não cair nisso. Mas um momento de ociosidade e de fraqueza, um clique, você já caiu de novo. Então, o problema é essa facilidade. Houve um tempo, eu não sei se você lembra, mas houve um tempo, e eu já fui uma pessoa que já me envolvi com isso, não sou viciado, nunca fui viciado nisso, mas já tive contato com isso. Houve um tempo em que, para você entrar em um site, havia uma permissão para você entrar. Então, você clicava para entrar, e aí parecia uma mensagem, né? Você
para você assistir, você tem que ser maior do que 18 anos, você confirma que você é maior do que 18 anos e tal, não sei o quê. Aí tinha um ícone bem grande escrito não e um bem pequenininho escrito sim, né? Então, assim, o que acontece? Isso não há mais. Hoje em dia isso é tão aberto que com um clique abre tudo e o que você quiser ver está à sua disposição, não é nada. Uma criança, se quiser e souber, ela vê um emaranhado de situações. Então, assim, quem rege isso? Quem filtra isso? Quem analisa isso? Porque qualquer pessoa que tentar colocar a mão nisso é um formigueiro. Quem tenta colocar a mão para tentar evitar essa facilidade dessa situação, é tanto dinheiro que rola nessa situação que a gente sabe que dinheiro compra tudo. Então, enfim, o dinheiro compra calar a voz de quem quiser mexer nisso aí. Então a gente está, enfim, tá frito. Você falou do passado, né, de como era difícil, né? Eu lembro que eu me converti com 14 anos, né? 14, 15 anos, né? Justamente na época da adolescência. Sim, sim. E eu me lembro nas séries, tipo, terceira, quarta série, os garotos desafiavam outros trazer o material que tinha que pegar do tio, tinha que Sim. pegar do pai. Se você trouxer, você é o herói da classe. Então, tem aquela É isso disputa, mesmo. né? E as bancas de jornal, você não conseguia material, né? Você chegava numa banca de jornal e você era menor, o dono da banca tinha medo de vender para você, porque a lei pegava naquela época, né? Não vendia. E ele olhava Você assim, o que vê você como quer, mudou. garoto? Daí não pode sentido. E hoje em dia não, hoje em dia a facilidade é total. Tanto que nas É, bancas, acho que nem tem esse tipo de material, né, pela facilidade que existe. não faz mais sentido você ter esse material lá se você tem num clique. Você, em vez de você ter imagem, você tem vídeo. Então é um material, é que nem o jornal, né? O jornal que vai caindo enfim, caindo da necessidade do povo, porque tá tudo na mão, né? As notícias. Eu lembro do tempo da banca de jornal, que eu adorava ir comprar jornal, comprar as coisas, porque eu tava comprando jornal, mas meu olho não estava no jornal, estava na parte de cima das bancas, geralmente ficava em cima, né? Não sei se ainda fica, mas ficava em cima, assim, as revistas, assim, né? Então você estava ali comprando e quando você via que o vendedor se distraía, estava você lá olhando e tal. E tinha algumas que ficavam de fora de um dos lados da banca. Então você passava e estava lá olhando a reportagem, reportagem nada, a gente estava olhando a revista das mulheres lá. Então a gente tinha muito isso. E isso era. Olha a dificuldade que a gente tinha para poder se aproximar de uma situação como essa, né? E hoje não precisa, hoje está tudo livre, tudo, enfim, né? Eu não sei se você chegou a pegar, tem uma lei em São Paulo que esse tipo de revista teria que ter uma tarja. Não sei se você chegou a pegar essa época. Em São Paulo, eles Eu não. começaram a colocar uma tarja e só para uma parte da revista. Ela não Não poderia tô ficar lembrado. explícita na banca. Então, eu sou mais É, velhinho um pouquinho, eu lembro. Então, então. tinha uma tarja. E eu acho interessante. Eu tinha a mania, quando eu ia comprar pão, a padaria ficava próxima à banca. Aí eu ia, Ah, passava para ver de futebol e né? tudo mais. Não, também. Ia ver resultado de futebol. E esse dia passou um irmão. Eu tinha acabado Ixi, de me sujou. converter, estava indo na igreja. O irmão pegou em mim, eu estava vendo o jornal. Você estava vendo o jornal. O irmão falou assim: Você está vendo o jornal mesmo? Eu até achei engraçado. Ele achou que estava mais para cima, né? Mas tinha É, vários é. jornais. Era muito Não, engraçado. não tem aquela expressão que fala olho no peixe, olho no gato? Era olho no jornal e olho outro nas revistas, assim, né? Enfim. Mas é o passado. Infelizmente, Mas assim, é era um muito. tempo que era difícil para a gente encontrar isso, né? Mas a gente sabe que a molecada hoje, digamos assim, que isso ainda era um problema, né, Marco? Mas assim, era um problema pequeno perto da realidade de hoje. Porque o que você via? Uma mulher pelada lá com um biquíni, com uma calcinha, alguma coisa assim, né? Enfim. Hoje em dia não. Hoje em dia você vê tudo explícito. Você vê as relações sexuais de forma livre e explícita, né? É isso, é tenso, né? Mas que Deus nos ajude nessa realidade, né? Exatamente. Então, Eliseu, eu quero te É agradecer isso aí. por É isso. participar aqui. Tô aí. Alguns irmãos não entraram, tal, acho que chegou, pegaram chuva aí, pegaram trânsito e tal, né? Mas a gente Mas foi gravou, bom. vamos depois no grupo. E vamos fazer outras vezes, né? Isso, Outras isso. lives aí, Isso. conversando, Tá certo. tá ok? E eu agradeço a sua Mas eu. participação, tá ok? Beleza, Deus abençoe. Mas eu costumo dizer, Mark, eu acho que assim, bater um papo assim a dois, a três, só o fato de conversar já é válido, né? Independente que tenham mais outras pessoas, a gente está falando, a gente está conversando, a gente está aprendendo junto e tal.
e principalmente o fato de vai ficar aqui, então outras pessoas podem ver depois, e é isso. Só o fato de a gente falar já é bom. Deus abençoe. Deus abençoe. Muito obrigado, tá? Deus abençoe. Que isso. E Deus vamos abençoe, Marco. fazer uma oração por você, terminar, Amém. pelo Ramonzinho Amém. também. Amém. Senhor, te agradecemos, Pai, por essa reunião, por esse, mesmo que distante, Senhor, mas juntos em Ti, Senhor, nós te agradecemos. Que abençoe a vida do Ramon, aqueles irmãos que vão assistir posteriormente, esteja para que nós conosco, para que essa sociedade possa crescer e seja um trabalho para Ti, Senhor, e para o Teu louvor e para a Tua glória. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Eliseu. Obrigado. E até a próxima.